Evangelho de João, capítulo de número 2, nós vamos fazer a leitura a partir do verso 1. Os irmãos acharam? Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Louvado seja Deus pela palavra. Mantenha a Bíblia aberta, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu grande amor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós tivemos já de fazer a leitura da tua palavra em conjunto. Oportunidade de cantarmos ao Senhor em uma só voz. De orarmos a Deus pelos nossos pedidos de oração, clamando ao Senhor pelas tuas misericórdias. Obrigado, Senhor, porque pudemos conhecer um pouquinho mais do trabalho que tem acontecido na igreja. E agora, ó Deus, nos fale através da tua palavra. Que a tua palavra seja o teu instrumento para discipular os nossos corações, para nos guiar à verdade, para nos conduzir à retidão, e que ouvindo ela, não venhamos a endurecer os nossos corações, ó Pai. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o Evangelho de João, ele é um pouco diferentão dos outros 3 evangelhos. Quando nós olhamos Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos ver que muitas histórias acerca do ministério de Jesus, nós encontramos nos 3 evangelhos. É verdade que algumas histórias estão apenas em um, no outro e no outro. Mas João, ele tem um olhar diferente. Ele registra especialmente os últimos momentos da vida de Jesus. E além disso, João ele tem um propósito muito claro que nós vamos ver no Evangelho de João, no capítulo 20, a partir do verso 30, que é mostrar o propósito pelo qual ele decidiu registrar no seu evangelho alguns sinais do ministério de Jesus. Nós vamos ver que do capítulo 1 até o capítulo de número 12 do Evangelho de João, João ele vai pensar ali pelo menos 7 sinais significativos, diretos, intencionais, com um único objetivo, que ele fala no capítulo de número 20. Mostrar que Jesus é o Cristo, o Messias, aquele que era prometido no Antigo Testamento e agora estava ali. É o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que Jesus não é um homem comum. Ele não está na classe dos profetas, dos sacerdotes. Pelo contrário, ele está além disso. E que, crendo em Jesus como Cristo, tenhamos vida em seu nome.
Então é por isso que João, ele vai colocar os sinais de Jesus, os atos extraordinários de Jesus, por um único objetivo: mostrar que esse homem chamado Jesus, ele é Deus. E que crendo nele como Deus, nós tenhamos vida nele. Então é por isso. E nós estamos diante do primeiro sinal de Jesus. O primeiro sinal. O primeiro sinal que vai apontar para Jesus como o Cristo, o Messias, o Filho de Deus que haveria de vir e veio para que todos aqueles que nele crê tenham vida. Como diz no capítulo de número 3. E João então está narrando, tanto que essa história nós só temos no Evangelho de João. Se nós começarmos a olhar o texto aqui, vai dizer que 3 dias depois, muito provavelmente do encontro dele com Natanael, que é registrado no capítulo 1, e João capítulo 20 vai dizer que Natanael é um dos discípulos de Jesus que era natural de Caná. Então nós estamos ali na terra de Natanael. Não sabemos se a festa do casamento era um parente de Natanael, mas provavelmente era um parente de Jesus ou de Maria. Porque o texto vai dizer que Jesus, estava lá vendo o casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali, e Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Mesmo Jesus ainda não tendo feito sinais, as pessoas já acompanhavam Jesus. Jesus já tinha um grupo de discípulos caminhando após ele, aprendendo com ele, vendo que Jesus tinha algo diferente, que fazia ele diferente das demais pessoas, dos demais mestres. Tanto que em Mateus a gente vai ver que Jesus, no início do ministério dele, prega o Sermão da Montanha, muito conhecido. E no final do Sermão da Montanha, as multidões diziam: quem é este que prega com autoridade, diferente dos demais religiosos da região? Então Jesus, ele já era diferente. E ele já tinha discípulos andando e aprendendo com ele. E Jesus, ele foi então convidado, juntamente com seus discípulos, para o casamento. E o casamento, no primeiro século, era uma festa tão intensa como essas que nós temos hoje. Os casamentos, eles poderiam durar até 1 semana. Então haja comida, haja vinho. Lembrando que naquela época não tinha refrigerante, não tinha água com gás, não tinha soda limonada, os drinks que a gente vendeu aqui na Gastronações. Então a bebida diferente era o vinho. E o vinho aqui, meus irmãos, não se engane, era vinho do bom, era vinho fermentado. Era vinho que deixava o pessoal, depois de tomar muitas e muitas taças, alegres. Alegres. Então eles estão lá, nessa festa, aproveitando. E aí a gente percebe que Maria, por isso que muito provavelmente essa festa era de algum parente dela, que ela toma a iniciativa de trazer para Jesus uma situação de bastidor que ela conhecia muito bem. E não só ela fica ciente de um problema de bastidores daquele casamento, como ela procura resolver esse problema. E ela vai então até Jesus. Obviamente. Ela leva o problema para o seu filho, mas que ela sabe que ele é filho dela, mas é filho de Deus. Maria sabe que Jesus nasceu no ventre dela, foi criado como uma criança qualquer, mas Maria sabe que ele foi enviado a ela por obra do Espírito Santo. Ela se lembra que ela recebeu a visita dos anjos. Ela guardava tudo aquilo que Jesus fazia no coração, como ele foi lá para o templo e perdeu-se em Jerusalém. E quando procuram ele, ele fala: estou na casa do meu pai. Então Maria sabe que Jesus é o seu filho, mas Maria sabe que ele é Deus. Talvez, mais do que ninguém, Maria sabia quem era Jesus. Então ela vai até Jesus e diz: eles não têm vinho.
Olha que constrangedor, Jesus, para o casal os noivos, ou para o anfitrião da festa chegar nesse momento. Nós não sabemos se era no primeiro, segundo dia do casamento, mas em algum momento o povo bebeu tanto que não tinha vinho. E vinho era grande atração. Era vergonhoso para o anfitrião e para a família a falta do vinho. Mostrava falta de planejamento, falta de empatia, falta de cuidado, amadorismo, falta de investimento. Era muita coisa. E então Jesus, ele responde: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Algumas versões vão dizer mulher. E a gente acha que Jesus ele está sendo ofensivo com Maria. Pelo contrário. Se na tua Bíblia tem a expressão mulher, a gente vai ver que em João 4 ele chama a mulher samaritana de mulher. Em João 8, a mulher pega em adultério, Jesus também se refere a ela como mulher. Era uma maneira respeitosa de se tratar as mulheres. Entretanto, irmãos, mesmo Jesus sendo totalmente respeitoso e cuidadoso, ele exorta Maria. Ele exorta a mãe dele. Porque mesmo sendo a sua mãe, Maria servia a Cristo. Estava em submissão a Cristo. Só que esse texto nos mostra uma coisa, que mãe é mãe, independente da época. Independente do dia, independente da cultura, mãe é mãe. Por quê? Porque Maria sabe que Jesus é o Messias. E ela sabe que esse Messias deveria se revelar. E ela tem tanta empolgação, alegria no coração dela, que ela está vendo em que momento ele se dará a conhecer ao mundo. Ela é uma mãe coruja. Eu lembro a primeira vez que o Álvaro tocou guitarra aqui, Diácono Álvaro. A nossa irmã diaconisa Eliana, ela só faltou ficar aqui, assim, ó. Tirando foto. Eu lembro a primeira vez que o pastor Rodrigo veio pregar aqui. Dona Marli, mãe do Rodrigo, estava aqui no culto, ela e o pai, coruja. Mais por causa da mãe, porque se fosse o pai, né, deixa ele lá, o menino vai ficar nervoso. Mãe é mãe. E mesmo no afã de cuidado, as mães muitas vezes atropelam o momento dos filhos. E Jesus, ele diz assim: ainda não é chegada a minha hora. Minha hora do quê? De se revelar como Messias. Ainda não é hora de mostrar o meu ministério público. Não é hora ainda de eu fazer um tal sinal que evidencie publicamente a todas as pessoas que eu sou aquele que haveria de vir. É isso que Jesus está respondendo. Mas, mãe é mãe. E houve alguma coisa na fala de Jesus, no jeito. Esse é aquele diálogo que quando tu estiver no céu, espero que todos nós estejamos lá, a gente pode chegar para Jesus e para Maria e falar: que tom que foi esse diálogo? Em que tom que Jesus falou isso, Maria? Mas Maria, ela ouve a resposta de Jesus, não responde a Jesus e fala aos serventes: façam tudo o que ele disser. Ela sabia que ele ia fazer alguma coisa. Uma coisa ele ia fazer. Só que é tão interessante que Jesus, ele faz, mas ele não faz do jeito que Maria queria que ele fizesse. Porque tudo que Jesus ele fez no texto, ele fez em anonimato. Não foi igual a multiplicação de pães e peixes não caiu do céu, né? Mas ele orou ao céu e ele foi passando e foi multiplicando e todo mundo ficou abismado com aquilo. Não foi igual a pesca maravilhosa que o barco quase revirou de peixe. Não foi quando ele cura o paralítico dentro de uma casa e muitas pessoas ao redor estão vendo. Não é quando ele acalma o mar. Aqui é um sinal silencioso, tanto que ficou entre Maria, os servos, porque o povo estava lá servindo vinho. Eles sabiam que eles levaram água para o pote, mas do pote eles estavam levando vinho. E Maria.
Tanto é que o texto no final diz que os discípulos creram nele. A partir desse momento, os discípulos creram nele. Então Jesus fez, mas ele não fez da maneira como Maria queria. Talvez o que Maria estivesse falando aqui era assim: Jesus, levanta tua mão e faz uma cascata de vinho cair. Para o povo ir lá, abrir a boca, assim, tomar. Sabe, um negócio assim, né? Faz parecer vinho na taça de todo mundo. Não, Jesus foi lá para os bastidores, aonde ficavam os potes da purificação. E ali o milagre aconteceu. O milagre não, o sinal aconteceu. E estavam ali, verso 6, 6 potes de pedra que os judeus usavam para a purificação. Em cada um cabiam cerca de 100 litros. É importante a gente visualizar algumas coisas nessas histórias. 100 litros. Nós estamos falando de 30 galões de 20 litros, desse que a gente tem em casa. Agora pensa como foi difícil encher esses potes. Se você se lembra, lá não haviam torneiras. Não era água encanada, tipo assim, enche o galão ali na cozinha. Vai saber lá onde eles foram encher ou recolher 600 litros de água. Quanto tempo demora para encher 30 galões de 20 litros? Demora. Porque às vezes a gente olha as coisas na Bíblia e fala assim, foi rápido. Não. Servos tiveram que ir, eu não sei se eles levaram a pedra, esses jarros, porque imagina um jarro de pedra sem nada, é pesado. Imagina com 100 litros. Como que eles carregaram esse negócio de volta para casa? Ou eles foram pegando água e enchendo de canequinha? A gente não sabe, mas deu trabalho. Uma vez que eles encheram isso, Jesus disse, agora tirem um pouco, e levem primeiro ao responsável da festa. Olha que coisa discreta. E por que ele leva primeiro ao responsável da festa? Porque depois de tantos dias de festa e muito vinho, nem todo mundo está no seu pleno juízo. E Jesus leva para o anfitrião, que era aquele que deveria estar sóbrio, para avaliar a qualidade do vinho. Então Jesus pega e fala para os servos, levem uma amostra a eles. E eles fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, aquela alquimia que Jesus havia feito, ele não sabia de onde tinha vindo. Ninguém foi lá, o filho de Maria está lá na cozinha, calma aí, a gente está aqui na intercessão. Não. O anfitrião estava lá, de boa. Ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes sabiam. Mas ficaram quietos, porque eles viram o negócio acontecendo. E aí então ele chamou o noivo. Algo discreto também, porque a gente vai ver em alguns filmes ou em algumas cenas retratadas, que assim ele fala no meio do público, pede para que todos... Não, ele chamou o noivo. Foi uma coisa tão particular, e ele disse para o noivo, olha, todos costumam servir primeiro vinho bom. E quando já beberam muito, ou seja, o paladar já não está dos melhores, eles já estão mais alegres do que com senso crítico aguçado para perceber se o vinho é bom ou se o vinho é ruim, eles servem o vinho inferior, porque ninguém vai perceber, ninguém vai notar. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. O melhor vinho até agora. Isso é muito diferente. E aí então o verso 11, o verso central e chave encerra dizendo, assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais, com esse sinal. Ele manifestou a sua glória, ou seja, através desse ato de transformar a água em vinho, ele manifestou a glória dele, mostrando que ele não é um homem comum, um homem qualquer, está ali naquele casamento, o Deus Emanuel, o Deus encarnado, o mesmo Deus a qual João começa o seu evangelho no capítulo 1 dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez.
Como diz no verso 17, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. É esse homem que está ali na cozinha daquela casa, ou no interior, na antessala daquela festa de casamento. É essa glória que ele tem mostrado. Ele está mostrando que ele não é como Moisés, não é como Abraão, não é como Davi. Ele é muito maior, ele tem muito mais autoridade. Ele veio cumprir aquilo que todo o Antigo Testamento dizia acerca do Messias. E diante disso, obviamente, temos a conclusão, e os seus discípulos creram nele. Creram nele. Viram esse sinal, viram a manifestação da glória e creram nele. Creram que ele era alguém diferente. Além daquilo que até então que eles haviam conhecido. Então essa é a história, meus irmãos, e eu gostaria de trazer para nós nessa noite algumas aplicações então para o nosso coração. A primeira delas, meus irmãos, é que nós vamos perceber no texto, conforme vimos aqui no verso de número 11, Jesus, ele cumpre, e isso é muito importante, ele cumpre, e é superior àquilo que foi apontado no Antigo Testamento. Nós podemos olhar esse sinal e banalizar ou diminuir esse sinal, achando que essa história é apenas uma base bíblica para que ele supra as nossas demandas cotidianas. Esse é um olhar muito simplista e muito reducionista a esse texto. Olhar para esse texto e falar: Senhor, assim como o Senhor transformou água em vinho, transforme meu salário em um mega salário. Transforme meu puxadinho na minha casa numa mansão. Transforme aquele meu carro 1.0, sem ar-condicionado, num carro todo cheio de parafernália, etc, etc. Isso é muito pequeno. É muito pequeno. Mas é muito comum nós irmos para textos como esse, onde Jesus manifesta os sinais, achando que o propósito desses textos estarem na Bíblia são o motivo ou razão pela qual nós também temos que clamar para que Jesus mude as nossas questões básicas e materiais. E como nós vimos, não é assim. Não é assim. O que nós precisamos saber, como diz o pastor Augusto Nicodemos, o que Deus tinha para fazer por você, Ele fez, te deu salvação. O resto dessa terra, trabalhe, estude, faça o seu caminho, para que Ele também abençoe você. Mas muitas vezes nós queremos que Ele faça coisas, talvez a qual nós não vamos receber nessa terra. E nós não enxergamos um critério para isso. Por que que uns têm mais, outros têm menos? Independente se tem mais, se tem menos, vivamos para a glória do Senhor. Se você recebe 30 salários mínimos, ou se você recebe um salário mínimo, viva para a honra e glória do Senhor. Isso é importante. Nós não temos, o povo de Deus não é o povo que tem ostentação pelas coisas materiais. Logicamente, vamos batalhar para ter uma boa vida, mas a gente sabe que a nossa recompensa, ela está na eternidade. A nossa recompensa é saber que quando se findar esse mundo, nós estaremos para sempre com Ele. E aquilo que Deus nos dá aqui, devemos devolver a Ele como oferta de gratidão, falando: Senhor, usa aquilo que o Senhor tem me dado. Usa aquilo que o Senhor tem me feito mordomo. Essa é a vontade do Senhor. Mas o que Jesus está mostrando é que Ele é muito maior do que o Antigo Testamento. Ou os apontamentos do Antigo Testamento. Ele não só cumpre, como Ele é superior a tudo isso. Tem um texto muito bom lá em Isaías capítulo 25, 6 e 7, que diz que o Messias preparará um banquete para todos os povos. Carne suculenta e vinho envelhecido.
E é isso que Jesus está dizendo com esse sinal. Talvez para muitos convidados que estavam apenas festejando aquela festa, eles estavam falando, ótimo, apenas uma taça de vinho a mais. Mas para Maria, para os discípulos, eles estão dizendo, isso tem algo a mais. Isso está revelando a glória do Messias. Esse vinho que nós estamos bebendo não é apenas esse líquido procedente da uva, mas é um sinal que ele vai derramar carne suculenta e vinho envelhecido para todos os povos e nações por todas as eras. Nós somos o povo que ainda estamos tomando o vinho do Messias. Nós somos o povo escolhido que ainda estamos nos esbaldando com o vinho da graça dele. É isso que os discípulos entenderam. E quem entende isso, vê a glória do Senhor. Vê a glória do Senhor. Também, nós vamos ver que esse texto diz algo a mais. Porque ali nós vemos no cenário, e não é à toa, os potes da purificação. Esses potes, essas talhas, que cabiam em 100 litros de água, eles serviam para purificação. Era para ir lá pegar banho, água e tomar banho. Os visitantes chegavam, não tinha Nike, Fila, Lecheval, M2000 naquela época, então, né? Foi lá atrás, né? Que chute. Então eles andavam de sandália, estavam sujos, com os pés sujos, eles pegavam a água para lavar os pés. Então as águas daqueles potes, que provavelmente estavam vazios, porque lavou todos os convidados, também está apontando para aquele que purificaria todos uma vez por todas. Não adianta nós tentarmos nos banharmos com as nossas próprias forças, que nós não vamos eliminar o pecado de nossas vidas. Nós precisamos do banho regenerador daquele que é o Messias, daquele que é glorioso, daquele que não é comum. E ele está agora nos purificando, não com água, mas com seu sangue derramado, simbolizado pelo vinho. Por isso que nós usamos o suco da uva na ceia. Nos lembramos do sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Nos purifica de todo pecado. É por isso que esses potes foram devidamente colocados por ali. Tem algo também maravilhoso nesse texto do Antigo Testamento que aponta para o Novo. Quando Maria diz, façam tudo o que ele disser. Lá em Gênesis, capítulo 41, verso 55, nós temos a história de um jovem que se tornou governador do Egito. E ele revelou o sonho de Faraó, falando, nós vamos ter aqui 7 anos de provisão e 7 anos de fome. E o Faraó fala, quem melhor do que você então para governar toda a terra? E passam-se os anos de abundância. Quando a fome bate com vontade no Egito, em todo o mundo, o Egito é o único lugar que tem comida. E quando os povos procuram o Egito com fome, a notícia chega a Faraó. Faraó, tem gente com fome, tem gente procurando alimento, provisão. Sabe qual é a frase que Faraó diz? Vão falar com José e façam tudo o que ele disser. José foi o homem que alimentou o mundo numa época de pobreza. Jesus é o homem que alimenta o mundo com fome. José alimentou com comida que perece. Jesus nos alimenta com um alimento que não perece, que nos dá sustância para a eternidade. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Também o anfitrião, ele fala que o que foi colocado ali diante deles foi o melhor vinho. Uma clara referência mostrando que Jesus também é o melhor vinho. A lei
ela foi importante. Os ritos, as cerimônias, elas foram importantes. Entretanto, chegou aquele que é perfeito, aquele que é maior. Segunda aplicação, meus irmãos, é que Jesus ele não age a partir das nossas demandas. A gente tem esse péssimo hábito, às vezes, de achar que a única razão de Deus existir é para atender as minhas demandas. Maria foi com essa intenção: Jesus, não tem vinho. E a gente está o tempo todo: Senhor, não tenho isso, Senhor, não tenho aquilo, Senhor, me falta aquilo, me falta... Mas o que nós precisamos entender é que Deus ele vai fazer em Cristo aquilo que é essencial para nós. Por isso que tem muitas situações que nós vamos sofrer e que nós vamos ter de Deus apenas o consolo, mas a situação vai continuar terrível. É por isso que em muitas situações tristes, terríveis que nós passamos, que nós não entendemos, problemas substanciais, nós oramos: Deus me livra disso, Deus tira isso, mas nós continuamos passando pelos desertos e vales, e Deus ele nos dá o consolo através do Espírito Santo. Mas a situação continua. Por quê? Porque Deus não é servo das nossas demandas. Muitas vezes nós é que arrumamos sarna para nos coçar. Muitas vezes nós é que estamos batendo com a cabeça na parede, fazendo coisas erradas. Nós que estamos dando vazão para pecados, e as consequências vêm. E nós falamos: Deus, não faça isso, não faça aquilo. E Deus está dizendo assim: eu não vou agir baseado nas suas demandas. Eu tenho um propósito muito bem estabelecido. E o fato de Jesus ter transformado água em vinho nesse casamento não foi porque Maria pediu. É porque isso já estava decretado na eternidade. Esse casamento já estava totalmente alinhado com o propósito de Deus para que Cristo mostrasse a sua glória e para que os discípulos crescem nele. Da mesma maneira que aquilo que é essencial para que tenhamos vida em Cristo já foi nos dado. Se Cristo, ele fazer alguma coisa, é extra. Mas não porque ele tem obrigação. Não porque ele tem obrigação. Na verdade, nem nos salvar era obrigação dele. E ele nos fez isso gratuitamente em Cristo Jesus. E nos deu como inimigos. A palavra do Senhor diz que ele nos amou quando ainda éramos seus inimigos. Terceiro ensino que esse texto traz, meus irmãos, é que sinais têm um propósito, são pontuais, não é feira livre. Às vezes a gente acha que... É interessante aqui entender sinal e não milagre. Milagre é uma coisa, sinal é outra coisa. Milagres são obras extraordinárias, manifestações extraordinárias de generosidade que Deus faz. E a milagre acontece? Acontece. Nós cremos num Deus ativo, num Deus que se compadece sim, ele pode fazer. Pode fazer. Ele pode sim, ainda que ele não age pelas nossas demandas, mas na sua generosidade, ele ainda às vezes vai lá e faz coisas milagrosas, ele continua manifestando. Agora, sinal aponta para algum lugar. Quando você chega nas Nações Unidas e vê lá rodoviária, você vê a placa não é rodoviária. A placa ela está dizendo que você está perto da rodoviária, você está próximo dela, está chegando até que você chega na rodoviária. Esses sinais, eles apontavam para Cristo, mas não eram Cristo. Eles apontavam para o Salvador, mas o sinal em si não salva. O que salva é Jesus. Jesus Cristo. E nós temos que ter contentamento de termos Ele como nosso Salvador. Eu pergunto para mim e para você, meus irmãos,
Um milagre na sua vida vai mudar o que na sua relação com Deus? Se um milagre fizer de mim e de você mais crente do que somos, nós não temos que falar, Deus, obrigado. Nós temos que questionar por que o nosso coração é tão duro. Por que que o nosso coração não está grato e convencido de que a salvação é o melhor presente de todos? Se a minha vida e a sua for dura aqui na terra, isso vai mudar o que a nossa relação com Deus? Em tese não deveria mudar nada, porque se muda alguma coisa, mostra que talvez por muitos motivos e momentos nós temos uma fé interesseira. Interesseira. É o mesmo dilema lá do diabo em relação a Jó. O Senhor cerca ele com tudo, por isso que ele faz, por isso que ele é o que é. Mas não. A vinda de Jesus e tudo aquilo que nós lemos, os sinais que nós precisamos já estão nas Sagradas Escrituras. Eles nos apontam para o Messias. A partir do momento que nós olhamos através do sinal Messias, nós não precisamos mais dos sinais. A partir do momento que você chegou na rodoviária, a placa pouco importa. Ela perde sentido, ela perde valor, porque você já encontrou o seu objetivo. Da mesma maneira, Cristo em nós. Uma vez que nós vimos Cristo, o sinal ele perde o seu sentido. Tanto que nós lemos essas histórias, nós ficamos maravilhados com esses sinais. Mas a partir do momento que nós vemos a Cristo, se tiver sinal, não tiver sinal, pouco importa. Nós vimos aquele que é, para aquele que todos os sinais apontavam. E é isso que João está dizendo. Esses sinais foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo e que crendo nele tenham vida em seu nome. E por fim, meus irmãos, a quarta aplicação, essa exige da gente um posicionamento. Quando Jesus se revela, ele sempre o faz com provisão. Quando Jesus ele se revelou com provisão de vinho. Quando Jesus se revelou ao mundo, ele se revelou com a provisão de salvação. Então, sempre que Jesus se revela, ele se revela com provisão. Entretanto, quando ele se revela com provisão, ele exige obediência. Não tem como perceber nele como Senhor, como Deus, e não a partir de nós oferecermos a ele obediência. Acharmos que podemos ficar neutros. Quando Jesus se revela, a ignorância perde o seu lugar. Perde o seu lugar. Por isso que nós devemos realmente assim avaliar a nossa vida. Porque muitos têm fé para aceitar Jesus como Salvador, mas não têm fé para desenvolver uma vida em obediência a Ele. Muitos crentes beiram o cinismo de dar com os ombros para aquilo que a Bíblia diz que deve ser o procedimento do crente. Nós vamos ver no verso 11 que quando Cristo se manifestou, os discípulos creram nele. E os discípulos creram nele ao ponto de depois serem torturados, martirizados em obediência. São os mesmos discípulos que creram nele, aqueles que lá em Atos, diante do sinédrio das autoridades religiosas, depois de serem espancados e serem intimidados para calarem a boca e não falarem de Jesus, falaram assim: julguem vós, se nós vamos deixar de obedecer a Deus para obedecer vocês. São aqueles homens e mulheres que estavam dispostos a vencer a desobediência com as suas vidas. Estavam dispostos a abrir mão do trabalho, de suas famílias, para obedecer a Cristo. Então, quando Cristo se revela, o crente ele tem que deixar de ter uma vida medíocre. Ele tem que parar de ser o crente meia boca, o crente morno. Ou ele se entrega a essa missão, ou ele agarra essa missão com unhas e dentes, ou ele ainda não percebeu a Cristo.
Não percebeu. Ou ele continua achando que Jesus é apenas uma pessoa gente boa. Jesus é apenas um emissário do amor a esse mundo tão desamoroso. Não, Jesus é mais do que isso. Jesus é mais do que isso. Irmãos, é tão curioso pensar que o noivo é que foi beneficiado com o ato de Jesus. O anfitrião falou: noivo, vem cá, você é o cara. Todos geralmente servem um vinho ruim, você deixou o melhor para o final. Da mesma maneira, meus irmãos, o ato de Jesus, ele beneficiou a cada um de nós. Nosso destino era o inferno. Nosso destino era a perdição. Nosso destino era peregrinar nessa terra como inimigos de Deus. Imagina ser inimigo de Deus. Tem noção de como é trágico ser inimigo de Deus? Mas o ato de Jesus trouxe benefício para todos nós. E o que isso requer de nós? Obediência. Não podemos dar com os ombros e falar: não é comigo isso. O evangelho não é para mim. Vou viver minha crença em Jesus daquele jeitinho e continuar aí aproveitando geral a minha vida. Irmãos, quando Jesus se revela, ele traz provisão, mas requer obediência. Que Deus nos abençoe com sua palavra.